Irmãos, bom dia. Quero saudar a todos mais uma vez com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Estamos aqui desde sábado à noite, estudando a lei de Deus. No primeiro dia nós vimos a relação entre pacto e a lei de Deus, No segundo momento nós falamos da superioridade de Cristo em relação à lei, seja ela cerimonial, civil, principalmente também moral. Todas elas, o Senhor Jesus está acima delas. Até porque Ele cumpre os 10 mandamentos. Nós somos incapazes de cumprir, mas Cristo cumpre no nosso lugar e nos dá a vida eterna. E aí também nós estudamos os 2 primeiros mandamentos, Nós não devemos ter outro Deus diante do nosso único e soberano Senhor. O ateísmo ali é condenado. A crença em qualquer outro Deus, trocar a glória de Deus. Também nós vimos o segundo mandamento, para nós não fazermos imagem de escultura. É pecado fazer imagem de qualquer uma das pessoas da Trindade. Nós vimos isso daqui também. Terceiro mandamento, não tomar o nome de Deus em vão. Deus não terá por inocente que tomar o seu nome em vão. Vimos também o quarto mandamento, guardar o dia do Senhor, antes, o sábado, o último dia. Agora, o primeiro dia da semana, nós vimos que o último apontava para Cristo, como Paulo vai dizer em Colossenses. Agora nós temos o primeiro dia da semana, que é chamado de o dia do Senhor. E hoje nós vamos entrar no quinto mandamento, tá bom? Então vamos abrir a palavra de Deus aí, em Êxodo capítulo 20, versículo 12. Inicia-se agora aquela segunda série, dos 10 mandamentos. Aquela divisão que todo mundo está acostumado desde a escola dominical a fazer a divisão, mostrar que os 4 primeiros mandamentos, eles dizem respeito ao meu relacionamento para com Deus, e os 6 próximos, ou seja, a segunda tábua da lei, dizem respeito ao meu relacionamento para com o próximo. Então, o primeiro, os 4 para com Deus, os 6 para com o próximo. Os 4 primeiros mandamentos têm como cabeça o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Você entende os 4 primeiros mandamentos a partir do primeiro. Eles estão todos interligados, ok? E no que diz respeito à segunda tábua, o último mandamento é que faz essa conexão entre os outros mandamentos. E nós vamos ver por quê até amanhã pela manhã, quando nós vemos o último mandamento, o 10º mandamento da lei do Senhor: não cobiçarás. Então vamos lá. Honra, vamos ler todo mundo junto? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue que o Senhor teu Deus te dá. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus eterno, obrigado pela tua palavra que é santa, justa, reta. Obrigado, Senhor, por este legado maravilhoso, absoluto, que o Senhor nos deixou para que nós possamos servir ao Senhor. O Senhor não nos deixou a nosso bel prazer, o Senhor não nos deixou decidirmos as normas da nossa existência, mas o Senhor colocou leis do pacto que nós precisamos observar. Que o Senhor não permita que recebamos as maldições do pacto, mas as bênçãos na medida que obedecemos a tua palavra. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, honra o teu pai e tua mãe. Pode passar para a próxima pergunta, irmã, que ela é elucidativa no que diz respeito a esse mandamento, tá bom? O que significa, então, as palavras do 5º mandamento? Nessa nova seção, no meu relacionamento com o próximo. Você pode até pensar o contrário, às vezes se confundir, mas o pai e sua mãe é o seu próximo, tá bom? Agora, o que significam essas palavras? O que elas dizem? Leia comigo a resposta, vamos lá. As palavras pai e mãe, no 5º mandamento, abrangem não somente os próprios pais, mas também todos em idade e dons, família, igreja, Estado. Quando Deus deu esse mandamento, irmãos, ele não se referiu apenas
pai e mãe imediatamente, aquele de quem você veio, né? Aquela de quem você veio, que deu a luz a você, sua mãe, mas se refere a toda a autoridade. Isso é um princípio bíblico, da teologia bíblica, né? Várias vezes, como eu vou mostrar aqui texto para vocês, a autoridade é chamada de pai. A autoridade na Escritura é chamada de pai. É por isso que esse mandamento ele não se resume a mandar você obedecer só ao seu pai e sua mãe. Mas também, com toda certeza, existe esse aspecto que eu quero começar por ele. Tá bom? A honrar o pai e mãe. Abra aí, por favor, em Provérbios, capítulo 23, versículo 22 e 25. Então, o que significa esse mandamento? Honrar pai e mãe imediatamente na esfera da família. Não são 3 esferas, né? A família, a igreja e o Estado. Começando pela família, você precisa obedecer, com toda certeza, o seu pai e a sua mãe. Abra então em Provérbios 23, 22 e 25. O que diz aí? Honra o teu pai que te gerou. Então, esse mandamento, com toda certeza, manda você respeitar aquele que te gerou. Ainda que nós vivamos, irmãos, em um momento em que os filhos desobedecem bastante os pais, o mandamento não muda, a lei é absoluta. Tá bom? O filho deve a mesma obediência. Não, pastor, porque é que a cultura judaica. Não. A lei moral não muda, o princípio é o mesmo. O filho precisa obedecer àquele que lhe gerou. E a sua mãe, ainda velha, deve ser obedecida. Por isso que ele vai dizer lá na resposta, né? Os puritanos vão dizer na resposta do catecismo, né? Vai dizer, ó, no 5º mandamento abrange não somente os próprios pais, mas também todos os superiores, em idade. Em idade. Ainda quando for velha. São 2 coisas que são quebradas muito hoje, né? Filhos que não obedecem os pais e jovens que desrespeitam os mais velhos. A quebra do 5º mandamento da lei de Deus. O mundo fazendo isso aí é feio. Agora você imagina dentro da igreja. Que nós deveríamos ser o padrão, né? Sal da terra e luz do mundo. Jovens desrespeitando. E aí, esse desrespeito ele acontece em diversos setores, né? Aplicando aqui para os nossos dias. Um ônibus que você entra, você não consegue ver uma pessoa idosa e dar-lhe ali a oportunidade de sentar. Ela que já viveu muito tempo, já está cansado. Crente que faz isso. Falando só de ímpio, não. Mas não para por aí, não. Vamos abrir agora em Hebreus. Tem vários textos aqui para a gente ver isso. São muitos mesmo. E Hebreus já é uma repetição de Provérbios. É o mesmo texto, você pode olhar depois, o mesmo texto. Hebreus capítulo 12. Hebreus 12. Diz assim o verso de número 4. Em diante. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Na batalha espiritual contra o pecado, vocês ainda não provaram mesmo a maior luta de todas, nem sangraram. E o verso 5. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Deus quer exortar o seu povo, e ele utiliza a ilustração bíblica de um pai que exorta o filho e como o filho deve proceder em relação ao pai. E aí ele diz assim, verso 5. E estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Aí ele diz o quê? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado. Aqui nós temos dois comportamentos do filho pecador, em relação à repreensão do pai. Quem é pai aqui? Levanta o braço, só para ter. Quem é pai aqui? Mãe. Levanta o braço. Muito bem. Quando você repreende o seu filho, ele como filho de Adão, né, que caiu no pacto das obras, né, como nós vimos aqui logo na primeira palestra, ele vai ter tendência de reagir de 2 maneiras. Qual? Ou ele menospreza a tua disciplina, ou ele desmaia, né? Ou ele diz assim, eu estou nem aí. Estou nem aí. Ele despreza, o pai bate nele, acaba de apanhar, ele faz do mesmo jeito. Então, a palavra de Deus diz o seguinte, olha,
E aqui a aplicação para o cumprimento do quinto mandamento de honrar pai e mãe. Filho, honre seu pai. Não menospreze a disciplina que vem dele. O autor dos Hebreus aqui está ilustrando para falar da relação que deve ter entre o pai, ou entre Deus e os seus filhos. Mas ele cita a ilustração do pai, a analogia aqui do relacionamento entre o pai e o filho. O pai bate, aí o filho de ruim faz a mesma coisa. Não menosprezes. E a segunda atitude, qual é? Pecaminosa também. É desmaiar. É ficar desestimulado. Meu pai não me ama. Ele não gosta de mim. Ele já me surrou 2 vezes nessa semana. Já me bateu, pastor. Ele não me ama. E a honra para o seu pai é justamente... Eu sei que não é fácil, irmãos. O autor vai dizer isso, como eu vou continuar lendo aqui. Eu apanhei, né? Eu era um rapazinho assim, que deu um trabalho para minha mãe, sabe? Aí minha mãe me pegava, minha mãe teve uma... Eu tive uma disciplina abençoada mesmo, tá? E aí minha mãe me batia mesmo. E eu sei o que é isso, porque eu já menosprezei a disciplina da minha mãe e também já fiquei chateado com ela, porque depois da surra ela mandava tomar um banho. Vai tomar um banho. Depois da surra. Aí é pesado, né? Aí eu tomava banho aqui, essa mulher não gosta de mim não, Deus. Me bateu de novo. Já chateado. E ali desobedecendo minha mãe, quebrando o quinto mandamento, né? Aqui os jovens. Quando a mãe... ele quer sair porque quer sair com os amigos. A mãe disse, meu filho, não faça isso, meu filho. Aí ele desobedece a mãe, vai para o quarto, tá de gastigo. Aí ele com raiva. Minha mãe não me ama, meu pai não me ama. Meu pai não gosta de mim, meu pai tem o braço muito forte. E me bate assim mesmo. Mesmo eu sendo mulher, ele me bate. Que é isso, pastor? Ele não me ama, não. Mas veja o que o autor vai dizer, o autor dos Hebreus. Verso 6. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como quê? Como filhos. Aí ele faz uma pergunta que só se encaixa no exemplo bíblico, né? De relacionamento entre pai e o filho. Faça a pergunta aí, qual é? Essa pergunta hoje, pelo amor de Deus, né? Que filho há que o pai não corrija? Está cheio hoje de filho que o pai não corrige, né? Que o pai diz assim, eu te amo, meu filho. Aí o pai diz, eu amo tanto meu filho, pastor, que eu não consigo bater nele, não. Eu apanhei demais do meu pai e agora eu tenho que tratar ele muito bem. O pai que ama o filho, ele corrige. E aqui a segunda parte é a contrapartida do mandamento. O filho obedece o pai. E o pai prova amor para com o filho. Como? Disciplinando quando é necessário. Também. Pois que filho há que o pai não corrija? O pai que ama. Pois se você não corrige seu filho, você não o ama. Isso não é prova de amor. É desamor para com ele. E olha o que ele diz ainda, no verso 8. Mas se estáis sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Você não é filho, não. Você é um bastardo aí, um filho de uma outra mulher que apareceu, surgiu. Mas filho mesmo você não é. Porque aí é que está. Tem gente assim, pastor, eu sofro tanto. Por quê? Deus não me ama, não? Ama. É por isso que você está sofrendo. Você está pecando e ele está te disciplinando. Prova de amor de Deus para com você. Verso 9. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam. É isso que o pai faz. E aí o autor dos Hebreus conhece muita cultura judaica, né? E os respeitávamos. Olha, se eu respeito meu pai, e aqui, irmãos, assim como ele toma, por exemplo, um pai que ama o filho e disciplina, agora ele toma um exemplo de um filho que ama o seu pai e lhe obedece. Aí ele diz, ora, se a gente obedece os pais segundo a carne, imagina Deus, que é o pai dos pais. Essa autoridade é que nós temos que respeitar mesmo. Então, o primeiro ponto aqui que é observado é que esse mandamento ele diz respeito imediatamente ao meu pai segundo a carne. Meu papai e mamãe mesmo. Mas o texto não para por aí. O texto fala também que o quinto mandamento inclui aqueles que são superiores, tá bom? Superiores em idade, aqueles que são mais velhos,
né? Não somente o pai e a mãe, o mais velho, agora dando um exemplo. Abra 1 Timóteo, capítulo 5, verso 1 e 2. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 1 e 2. Se alguém achar, pode bradar aí bem alto, por favor. A primeira parte diz o quê, presbítero? Não repreendas o quê? Paulo está escrevendo para quem? Para Timóteo. E agora, como Timóteo vai lidar? O Timóteo é um menino, é um jovem ainda, né? Tanto que Paulo tem que dizer, ninguém despreza a tua mocidade, né? Então, Paulo está ensinando a Timóteo como é que ele vai tratar aquele que é mais velho e precisa de uma exortação. O que ele diz? De novo, irmão? Não repreendas. A ideia ali, irmão, não é que nunca ele vai dizer que ele está errado. Mas é que ele vai ter aquele respeito de um pai, ainda que seja uma pessoa que esteja errado. Ele vai se aproximar dele com respeito por ser mais velho do que ele. É alguém que é mais novo que respeita. Então o mandamento é isso. É uma pessoa que é mais velha do que você e você precisa respeitá-lo. E aí é o perigo, né? Nós, pastores mais novos, às vezes não respeitamos. Veja que não deixa de fazer a repreensão, a exortação. Ela é feita. Mas é como se fosse meu pai. Assim também a idosa como se fosse minha mãe. E a da minha idade? Como se fosse minha irmã, porque é o perigo, né? Também. É o perigo de confundir o relacionamento e não respeitar. O meu relacionamento com minha irmã nunca vai ser um relacionamento pecaminoso. Então, eu vou tratar como pastor ela como minha irmã. Por ser da minha idade ali, o perigo de cair no pecado, do adultério, quebra do 7º mandamento. Mas também, no perigo da quebra do 5º mandamento, seria o quê? Eu respeitar os mais velhos homens como se fossem os meus pais e as mais velhas como se fosse minha mãe. Interessante que tem umas irmãs na minha igreja que eu sou praticamente filho, né, delas. 34 anos, aí tem irmã lá com 70, 76, 78, 80 anos. Aí ela diz assim, o pastor é como meu pai e filho. Eles olham assim para mim, é como meu pai e filho. Meu pai na fé, mas como filho que eu amo, tem no meu coração. E eu digo a mesma coisa, as minhas irmãs são como mãe para mim. São como mãe para mim. E quando é necessário, eu as exorto. Mas como mãe. Eu não desrespeito ela, chego assim, você sua pecadora miserável. Não, chega lá com respeito, amor. Ó, minha irmã, você pecou. Isso diante de Deus é pecado. Estou aqui como se a senhora fosse uma mãe para mim mesmo. Mas eu tenho que exaltar minha mãe se ela estiver em pecado. Com amor, com respeito, com consideração. Por ser mais velho. Você respeita os mais velhos? Respeite seu pai e sua mãe primeiro. Depois, respeite os mais velhos. E veja que a esfera da família é o quê? A base. Se o filho não é ensinado o 5º mandamento em casa, ele não fará, nem na igreja, nem no Estado. Nem na escola, não vai respeitar professor, o que tem de menino batendo na cara de professor, todo tempo. Falta o quê? Estudar o catecismo em casa com eles, os 10 mandamentos. O pacto. Diz, ó, meu filho, tem normas do pacto da graça. Precisam ser obedecidas, não para a salvação, mas porque foi salvo. Mas sai dessa esfera e vai também para a esfera dos dons. Respeitar aqueles que têm dons que Deus deu, Deus concedeu. Abra aí, por favor, em Gênesis capítulo 45, versículo 8. Gênesis 45, 8. Quando José se dá a conhecer aos seus irmãos, ele vai dizer o seguinte, no versículo 8. Leia comigo. 1, 2, 3 e... Assim não fostes vós... Me pôs como o quê? Pai de Faraó. Por quê? Por causa dos dons que Deus concedeu a quem? A José.
Assim também, se você abrir, por exemplo, em Gênesis capítulo 4, versículo 20, versículo 22, você vai ver ali que tem os pais dos que tocam harpa, os pais dos que mexem em tais instrumentos, porque tem uns dons que Deus deu. Então, respeitar a essas pessoas que têm dons que Deus concedeu. O mandamento, ele não se resume à esfera de obedecer somente o pai e a mãe imediatamente. Mas idosos, os que têm dons que Deus deu. Né? Aí, por exemplo, eu vou entrar mais especificamente nisso, o Estado, né? A autoridade que Deus concedeu, o pastor que Deus concedeu o dom de pregação do Evangelho, que, assim, tem gente que sabe muito bem respeitar pastor, mas tem gente que também que não sabe, não. Né? Ou aquela pessoa acha que o pastor é um super-homem, né? Uma vez a aura é poderosa. Uma vez um irmão, ele veio do movimento neopentecostal, aí ele falava comigo de distância, né? Ficava falando comigo, eu disse, irmão, chega aí, rapaz. Vem aqui falar comigo. Ele disse, não, pastor, porque na outra igreja lá não pode nem tocar no pastor, não. Não, assim também não, né? Não é exigido isso, essa idolatria. É exigido respeito. Porque aí tem gente que trata o pastor como se fosse um cachorro também. Não são poucos os casos. Pessoas que desrespeitam o pastor dentro da igreja. O pastor, seja dando um estudo, seja exortando o irmão. Opa, há exortação bíblica para isso. Deus concedeu dons para essa autoridade e que você precisa respeitá-lo por causa disso. Se não, quebra do 5º mandamento. E todas as vezes que você quebra o 5º ou qualquer outro, você quebra qual? Que eu disse. Quebra sempre qual? O 1º. Sempre você quebra o 1º mais um. Sempre o 1º mais um. Por quê? Porque quando você não respeita o pastor, você desobedeceu a lei de Deus. E quando você desobedece a lei de Deus, você está quebrando o 1º mandamento. Está tendo outro Deus, você mesmo, a sua vontade em detrimento da vontade de Deus. Tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Então, diz respeito aos que têm dons, mas também aos que são autoridades sobre a igreja. Abra aí, por favor, em Filipenses capítulo 2. Filipenses, agora mais especificamente aí entrando nos pastores, né? Os presbíteros, os diáconos, esses homens que são dignos de honra dentro da igreja. Quando Paulo vai dizer, a partir do verso de número 19 do capítulo 2. Atentai à infalível palavra de Deus. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Aí, é claro, para o pastor, para ter honra, ele precisa ser isso aqui também, tá? Verso 20. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide de vossos interesses. Pastor é aquele que cuida dos interesses dos outros. Não é? E mais, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo. Aqui até Paulo faz aqui um paralelo lá com o versículo 1 do capítulo 1, quando ele diz, olha, portanto, para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Ou seja, Cristo é o centro. Agora o verso de número 21 do capítulo 2. Pois todos eles, ou os que não são como Paulo é, que tem Cristo no centro, pois todos eles buscam o que é seu e não o que é de Cristo. E Paulo, viver é Cristo. E o verso 22 ele vai dizer, e conheceis o seu caráter aprovado. Olha aí, Timóteo, caráter aprovado, pois serviu o evangelho, junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem eu espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor, de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós, aí ele cita outro, quem é? Epafrodito. Por um lado, meu o quê? Irmão, cooperador, olha as características dele, as qualificações dele, cooperador e companheiro de lutas. E por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Quem levou a oferta para Paulo, né? A oferta da igreja de Filipos, generosa ao apóstolo Paulo. Quem levou? Epafrodito. Verso 26. Visto que ele tinha saudade de todos vós
e estava angustiado porque ouviste que adoeceu. Esse homem adoeceu. Como? Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele. E não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Verso 28. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, agora leia comigo. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria. E o quê? E honrai sempre a homens como esses. Como esses quem? Timóteo e Epafrodito. Homens, companheiros de Paulo de luta, servos do Senhor, que cuidam dos interesses da igreja. As autoridades da igreja precisam ser o quê? Honradas. Honradas. Que tipo de honra? Respeito. Precisa respeitar o pastor, respeitar os diáconos, respeitar os presbíteros, aquele que trabalha no serviço do Senhor. Honrar com sustento. É bíblico que esses homens sejam sustentados, inclusive Epafrodito foi lá. E agora Paulo vai dizer, honrem a homens como estes. Irmãos, quando eu olho para a igreja e vejo desrespeito, descaso com missionários, pastores, desrespeito com presbíteros, diáconos, a liderança da igreja, eu acredito que nós estamos distantes do cumprimento do 5º mandamento da lei de Deus. Porque não somente o mandamento diz respeito a um pai e mãe imediatamente, não somente aos mais velhos, não somente os que têm muito dons, mas também aqueles a quem o Senhor colocou como autoridade espiritual sobre sua vida. Você tem respeitado a autoridade da igreja? Você recebe uma disciplina com amor, com consideração? Você honra o seu líder espiritual? E aqui eu não estou falando de cobertura espiritual, nada disso. Estou falando de pastor, presbítero, diácono, liderança que são previstos nas Escrituras. Então, na esfera da igreja, abra ainda em Gálatas 4:19. Aí Paulo vai dizer aqui, né? Chamando a igreja de filhos. Ele é uma autoridade da igreja. Como é que ele se refere à igreja? Meus filhos, por quem de novo o quê? Sofro as dores de parto, até ser o quê? Cristo formado em vós. Meus filhos. Você pode ser mais velho. Você pode ter 70, 80 anos, 100 anos e o pastor ser bem mais novo do que você. Mas ele vai te considerar como um filho, como o apóstolo Paulo considerava o seu rebanho. Meus filhos. Por quem de novo eu sofro a dor do parto. Porque vocês estão se desviando e agora eu estou sofrendo de novo para que vocês sejam gerados. Esse é o relacionamento da liderança da igreja com a igreja. E aí, ainda aproveitando aqui o texto de Gálatas, o apóstolo Paulo ainda vai dizer que se algum irmão for surpreendido de alguma falta, os que são espirituais precisam repreendê-lo com espírito de brandura. Ou seja, relacionamento, autoridade e membros da igreja. Então, na esfera da família, obedeça ao pai e sua mãe. Os mais velhos. Na esfera da igreja, obedeça às autoridades que Deus instituiu. Eliseu chamou Elias de quê? Meu pai. Eliseu. Lá no dia que Eliseu foi tomado, foi trasladado. Ele disse, meu pai, cadê você? Meu pai. Respeita a autoridade. Pastor, presbítero, diácono. Essa autoridade da igreja. Tá bom? Vamos adiante, porque aí tem a esfera do Estado, que são também previstas aqui no 5º mandamento. Ó, família, igreja e Estado. E aqui é uma grande confusão, porque é o seguinte, pastor, mas o Estado no qual nós estamos inseridos é absolutamente corrupto. O Brasil, você imagina, pastor, eu obedecer um Estado corrupto desse, quais são os limites para eu obedecer esse Estado aí que desvia os recursos, que
anda segundo os seus prazeres e que não anda segundo os mandamentos do Senhor, eu vou ter que obedecer esse Estado? Sim, existem limites, naturalmente, mas você tem a obrigação de obedecer às autoridades instituídas por Deus. E olha, que aqui eu quero dar um exemplo de alguém que viveu em dias bem piores do que os nossos. Bem piores do que os nossos. Que foi o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro viveu, após o Senhor Jesus Cristo ter morrido e ter subido aos céus, ele viveu num período da famosa dispersão que todo mundo conhece, né? Os judeus foram jogados por fora da Palestina, fora da Terra Santa, e lá eles eram perseguidos pelas autoridades. Lá eles eram perseguidos por causa do nome de Cristo. Lá eles eram perseguidos por causa do nome de Cristo. E aí Pedro, então, escreve duas epístolas. Para quê? Para ensinar. Na verdade, tinha duplo propósito as duas epístolas de Paulo. O primeiro era confortar os irmãos na dispersão. Consolar, olha, a perseguição é pesada, mas se acalma. Uma hora acaba, o Senhor Jesus vem, você vai para o céu, se você morrer, haverá novos céus e nova terra, não se preocupa. Essa é a primeira razão pela qual Pedro escreve as suas epístolas. A segunda razão pela qual Pedro escreve as suas epístolas, para mostrar o padrão, como o cristão deveria viver no mundo. Como é que ele deveria ser um padrão para o mundo. Aí então eu peço para você que abra em 2 de Pedro, capítulo 2. E aí você vai entender aqui as palavras de Pedro, mostrando qual deveria ser o padrão da igreja no mundo. Qual deveria ser? Com o fim com dois objetivos. Emudecer o ímpio e, se possível, converter ele pelo bom testemunho. Capítulo 2, versículo 11 em diante. 1 Pedro, tá, irmão? Não é segunda, não. Eu falei errado, perdão. É 1 de Pedro, capítulo 2. Espera até vocês abrirem aí. Amados, exorto-vos como a peregrinos e forasteiros que sois. Vocês estão de passagem aqui. Essa cidade, vocês estão na dispersão aí, mas não é a moradia de vocês eternal, não. Uma hora passa. Vocês são forasteiros. Agora, enquanto vive, precisa observar alguns padrões cristãos para poder viver diante do mundo, ser sal da terra e luz do mundo. Que sois? A vos absterdes das paixões carnais, como deveriam viver, né? Que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento. Olha o objetivo da carta. Dizer como eles deveriam viver na dispersão. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que eles falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a quem? A Deus no dia da visitação. Ele diz, olha, eu queria que vocês mantivessem um bom padrão cristão, tá bom? Para que na hora que eles acusassem, eles ficassem calados, emudecessem, ficassem mudos, porque não tinha de que acusar vocês. Isso é o padrão do crente. O ímpio vem acusar, ele olha assim, rapaz, não tem não. É igual Daniel, procurar na vida de Daniel todinho e não conseguiram. Isso é o padrão do crente no mundo, né? Deve ser esse. Aí então, verso 13, o que ele vai dizer? Como é que ele vai começar a destrinchar isso em diversos setores, família, Estado, tudo isso aqui do mandamento, Pedro vai destrinchar. Olha o que ele vai dizer, versículo 13. Sujeitai-vos a toda instituição, o quê? Humana. Por causa de quem? Por causa de quem, irmãos? Do Senhor. O Senhor que é o Senhor Jesus. Sujeitai-vos à autoridade por causa de Deus que ordenou a vocês no mandamento. Porque o Senhor da aliança disse para vocês, e por causa de Cristo, que Ele, sendo Deus, Ele se submeteu. Ele se humilhou. Pastor, me dê um exemplo na história de alguém que fez isso. Cristo. Eu não tenho nenhum pastor, não tenho nenhum presbítero, ninguém na minha igreja. Pô, pegue Cristo, irmão. Ele é padrão disso. De alguém que se submete. Olha o que ele vai dizer. Submeta a toda instituição, né, humana, no versículo de número 13, ele vai dizer, quer seja ao rei
como soberano, que é o quê? As autoridades, como enviadas por ele, tanto para o castigo dos malfeitores, repita comigo, tanto para o quê? Castigo dos malfeitores, como para o quê? Louvor dos que praticam bem. Aí, irmãos, veja bem, que uma coisa não anula a outra. Veja para que Deus instituiu a autoridade. A autoridade, ela foi instituída para quê? Para honrar os que fazem o bem e punir os que fazem o mal. Você, pastor, peraí. Eu quero dizer para o senhor que eu não vou obedecer, sabe por quê? Porque não está se encaixando. Porque Pedro diz que Deus colocou a autoridade para honrar os que fazem o bem e punir os que fazem o mal. Mas aqui acontece o contrário no Brasil. Honra-se quem faz o mal e pune-se quem faz o bem. Não é? Ou não? Lá no Piauí não sei se aqui em Minas Gerais é desse jeito, mas no Piauí é desse jeito, infelizmente. Aí então, continue lendo. Verso de número 15. Verso de número 14, na verdade. Quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para o castigo dos ímpios. Tá, aí verso 15. Porque assim é a vontade de Deus, que pelo quê? A prática do bem, façais o quê? Emudecer a ignorância dos insensatos. Ainda que ele seja insensato, você vai deixar ele calado, sem falar nada contra você, na medida que você obedece. Tem limite, irmãos, claro, né? Vamos lá. Verso 16. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como o quê? Servo de Deus. Tratai todos com o quê? Amai. Amai quem? Que mais? Temei a Deus e honrai o rei. E olha que Pedro dizia isso aqui na época do Império Romano, que perseguia, inclusive Pedro, segundo a tradição, morreu na época de Nero, o imperador que mais perseguiu o cristão, junto com Domiciano no primeiro século. É um negócio fácil? Não, irmãos. Você diz, mas é porque o governo do Brasil é difícil. Aqui era muito mais difícil. Muito mais difícil, porque nós não temos essa perseguição direta. Nós temos a perseguição ideológica, filosófica, política. Mas não temos uma perseguição de mandar você para a fogueira, de você ser preso por causa do evangelho. Não tem isso, não. Agora veja aí o verso de número 18. Ele continua. Servos, sede submissos com todo o quê? Temor ao vosso Senhor. Aí ele vai dizer, veja bem, para tirar aquela ideia que você tinha, que só obedeça se ele for bom. Agora o que ele diz aí? Não somente se for bom e cordato, mas também ao... Você já viu um senhor perverso? Aqui a ideia é de... Não é a relação de um patrão somente e um funcionário. Aqui é senhor e servo, irmão. Era um escravo mesmo. Tinha muito cristão que era escravo ainda. E aí Pedro vai dizer, e Paulo também, né? Pedro vai dizer, obedeça ao seu senhor. E não somente se ele for um senhor bonzinho com os escravos, mas se ele for ruim também. Se ele for duro também. Você obedece, você respeita. Porque é mandamento de Deus. Honrar pai e mãe, honrar as autoridades. Então, se ele for mal, você também obedece a ele. A partir do momento que ele está me dizendo... Não poderia perguntar para Pedro. Pedro está me esbofeteando, ele está me levando para o tronco. Só obedeça. Não somente se ele for bom, mas se ele for perverso. Verso 19. Porque isto é o quê? É grato. Que alguém suporte o quê? Tristeza, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Irmãos, quem está dizendo isso aqui é Pedro, aquele que traiu Cristo 3 vezes. Negou Cristo 3 vezes. Mas aprendeu a lição. Porque Cristo disse para ele, Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Ele vai lá, apacenta minhas ovelhas. 3 vezes ele negou, 3 vezes Cristo perguntou. E no final Cristo disse, o quê? Quando te converteres, Pedro, vai lá e fortalece os teus irmãos. O que Pedro está fazendo aqui? Se converteu e agora ele está o quê? Fortalecendo os irmãos, dizendo o seguinte, a autoridade pode ser ruim. Pode te chamar para negar. Mas bem-aventurado aquele que sofre pelo evangelho. Que sofre tristezas. Porque é grato diante de Deus que nós soframos perseguições.
por causa do nome de Cristo. As autoridades, elas vão desrespeitar a gente. Irmãos, não, depende da corrente escatológica, isso, de alguma maneira, com certeza. Mas eu creio que a coisa vai piorar muito. Tá bom? Até que Cristo venha. Mesmo que você seja um pós-milenista da vida, o diabo ainda será solto antes de Cristo vir. A coisa vai piorar muito. Ainda que por breve tempo, numa visão pós-milenista, numa visão amilenista, a coisa vai piorar. Pode melhorar localmente, mas globalmente ela vai piorar. Nós vamos sofrer. Nós vamos ser levados diante da autoridade, para negar aquilo que nós cremos, seja ideologicamente, filosoficamente. Mas precisamos fazer uma coisa: honrar as autoridades, não desrespeitar, mas não negar Cristo, porque Pedro nunca disse, negue a Cristo. Pelo contrário, ele disse, suporte as tristezas. Suporte as tristezas. Eu acho interessante, irmãos, que os autores da Bíblia nunca disseram, faça uma revolução. Vai lá e faz uma revolução. Eles disseram, sofre as tristezas. Sofre as tristezas. É do crente, sofrer as tristezas. Ore pelas autoridades, disse o apóstolo Paulo. Ele não diz, vai lá e mata as autoridades. Ore por elas, para que vocês possam viver vida tranquila. Ele vai dizer em 1 Timóteo, orem, quero que se ore por todos os homens, todo tipo de gente, em especial por aqueles que estão investidos de autoridade, para que vocês possam viver uma vida tranquila. Ele diz, vai lá, pega a espada e começa a lutar e mata o rei, mata todo mundo. Vai lá, faz uma greve. Ele diz, vai lá e ora. Porque é importante que se faça. Ele continua dizendo, ainda, irmãos, tá bom? Esse mandamento é riquíssimo, tá? A gente poderia passar o dia todinho aqui só estudando ele. Mas ele diz assim, eu não tenho o dia todo, né? Não é o que eu disse, o dia todo eu já ouvi. Então, vamos lá, verso 20 ainda vai dizer, pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteado por isso, aí a ideia do bofete que eu falei, né? O suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportais com paciência, isto é o quê? Grato a Deus, se vocês suportam obediência às autoridades, isso é grato a Deus, porquanto para isto mesmo foi que vocês foram o quê? Chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Cristo Jesus, sendo o Senhor dos senhores, a autoridade das autoridades, se submeteu. Ele é o exemplo. Interessante que a teologia da prosperidade anda no caminho diametralmente oposto de Cristo. Enquanto Cristo sofreu, foi para a cruz, mostrou que é primeiro a humilhação, depois a exaltação. A teologia da prosperidade não consegue admitir isso. O que nós queremos? Só vida mansa e tranquila. Nem sempre terá. Algum momento vai ter de descanso. Sempre teve. Mas pode ser que nós estejamos num momento difícil. E aí nós vamos ter que lembrar de Cristo, aquele que morreu. E quando estiver na tranquila de Cristo, aquele que morreu também para me dar tranquilidade. Aqui. Verso 22. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, o quê? Não revidava com ultraje. Quando maltratado, não o quê? Fazia ameaças. Não fazia ameaças. Mas o quê? Entregava-se àquele que julga retamente. Quem é que julga retamente? O juiz desse mundo? Deus. A mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei. E aí ele vai dizer mais, verso 24, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis o quê? Desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos o quê? Convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Aí ele pega e dá o exemplo da mulher, né? Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece, aí a mulher precisa obedecer à autoridade dentro de casa, o seu marido, ainda que ele seja ímpio. Para quê? Obedeça sem palavras,
para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento. Ou seja, o princípio pelo qual Pedro escreve a carta, para que o cristão dê padrão, para que o outro ou seja emudecido, ou seja convertido, as duas coisas. Assim também, a mulher tem um marido que é ímpio, ela, pelo seu bom procedimento, obedecendo à autoridade, ele seja convertido sem palavras, pelo testemunho. Isso aqui é riquíssimo mandamento. Que mostra que não há nenhuma discrepância entre um e o outro no que diz respeito a um ser mais importante do que o outro. Mas existem as funções diferentes. As funções são distintas e precisam ser observadas, porque quem fez a distinção de função foi Deus. Um é o marido, outro é a mulher, um é o filho, outros são os pais. Um é o servo, outro é a autoridade. Deus fez isso, irmãos. E nós precisamos obedecer. Por isso o mandamento é: honra o teu pai e a tua mãe. Eu acho magnífico um texto de 1 Samuel capítulo 18. Abra aí. 1 Samuel capítulo 18, eu acho lindo esse texto. Magnífico mesmo. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, Saul era rei, Davi derrubou o gigante, e o filho de Saul, sucessor do trono, quem era? Jonatas. Jonatas era o sucessor do trono. Mas veja o que acontece aqui, irmãos. A alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou com a sua própria alma. Aqui a teologia do homossexualismo, do lesbianismo, né? Começa a dizer que Jonatas era apaixonado, né? Tinha um amor ali pecaminoso para com Davi e vice-versa. Não. O que nós temos aqui, pelo contrário, é a beleza da teologia bíblica, já no Antigo Testamento. Muito bonita mesmo, irmãos. O amor de um servo para com seu senhor, mesmo ele sendo uma autoridade, o possível sucessor do pai. Ele ama ao seu Senhor, como a igreja ama a Cristo. E ele diz assim, ó, verso 2: Saul, naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava com a sua própria alma. Agora veja o verso 4 comigo, vamos lá. Despojou-se Jonatas da capa que a vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco, o cinto. Verso 5. Saía Davi aonde quer que Saul o enviasse. E aí ele vencia pela graça de Deus. O que Jonatas faz aqui? Honrar uma autoridade. Mesmo ele sendo o possível sucessor do pai, ele ama Davi como sendo o homem segundo o coração de Deus. Aquele do qual descenderia o Messias. E aqui a nossa relação para com Cristo, nosso Senhor, que é tipificado no Antigo Testamento. Entre Jonatas e Davi. Jonatas tira a sua espada, tira a sua capa, tira a sua armadura e deposita diante do seu rei. E se o Senhor é contigo, tu és autoridade instituída por Deus. Não é fácil, irmãos. Hoje existe briga de poderes. Briga para ser sucessor de trono, para ser presidente. Um mata o outro, xinga o outro, tenta derrubar o outro, puxa o tapete do outro, fala mal do outro. E aqui um se faz servo e se prostra diante de um rei. O que a igreja deve fazer? Cumprindo o mandamento da lei de Deus. Vamos pular, irmão. Eu não tenho como me delongar nesse mandamento, tá? Eu apenas defini o mandamento. O que vocês precisam fazer é estudar depois o catecismo maior. Nessas perguntas que estão aí, não tenho, são 2 mandamentos, eu preciso pular para o outro. Pode passar, irmã. Vou ter que pular já para o outro para a gente finalizar. Aí. Qual é o 6º mandamento? E aqui eu quero finalizar, eu quero ser mais sucinto, tá bom? Mais rápido. Qual é o 6º mandamento? Não matarás. Pula, irmã, por favor.
Então, quais são os deveres exigidos no sexto mandamento? Quais são? Eu vou voltar à implicação lá do quinto mandamento no final, tá? Para a gente pelo menos ter certeza que vai dar tempo aqui a gente voltar, depois eu volto lá rapidinho, a gente encerrar. Quais são os deveres exigidos no sexto mandamento? O que é exigido de mim no sexto mandamento? Vamos lá, lê comigo a resposta, ligeirinho. Os deveres... Amém. Então ele vai dizer que os deveres exigidos no sexto, agora no sexto mandamento, né? O sexto mandamento exige os deveres de quê? Desculpa, tá aqui perdido, tá? Os deveres exigidos no sexto mandamento são todos o quê? São todo empenho cuidadoso de preservar a vida. A minha primeiro e a do próximo. Não matarás. Ou seja, eu tenho que envidar todos os meus esforços para eu viver muito tempo. E aí entra o caso do suicídio como sendo pecado. Porque eu tenho que envidar todos os esforços para manter a minha vida. Mas não somente a minha vida, mas a do próximo também. Aí seria pecado matar. A gente vai destrinchar isso aqui devagarzinho. Que há o pecado, com toda certeza, de você matar o próximo. Mas eu não mato o próximo apenas indo lá e tirando a vida dele, cometendo esse ato propriamente dito. Mas eu tenho que evitar todos os esforços para manter a minha vida e a dele. Como? Primeiro a minha vida. Como é que eu me esforço? Primeiro, cuidado com o uso de remédios. Tem gente que usa remédio demais e não tem cuidado com a vida. Não pode dar uma dor de cabeça e pá, remédio não foi no médico, quer nem saber, pá. Comida, sabe que não pode tomar Coca-Cola, que tem uma gastrite maluca, mas larga a Coca-Cola por cima. Tem colesterol alto, só quer picanha gorda. Diz, não, pastor, eu estou cumprindo o mandamento. Não. O mandamento é não matarás, e não matar é não fazer nenhum esforço para que morra. Ah, pastor, mas isso aí é difícil demais. Sim, é por isso que Cristo disse que o mandamento é difícil de ser cumprido. É impossível para nós. Mas não quer dizer que nós não vamos procurar. Mas o que tem de crente se matando, rapaz, não é brincadeira não. Trabalhando feito louco e não guarda o dia do Senhor ainda, né? Trabalhando feito louco toda hora, pá. Em casa ele não se preocupa de fazer as coisas com segurança, uma escada segura para ele e para os seus filhos. Vai fazer uma escada em casa, ele não se preocupa. Nessa escada aqui vai subir o meu filho, eles podem cair. É preservar a minha vida do outro. A igreja vai fazer uma escada, a igreja precisa pensar nisso. É preservar. Lembra que tem esse exemplo. Lá em Êxodo tem esse exemplo que diz que quando alguém for fazer lá uma cerquinha, você tem que fazer segura, porque se alguém cair, a culpa é de quem fez. É bíblico preservar a vida do outro. Não matar. Não somente não ir lá e cortar a jugular, dar um tiro na pessoa, esfaquear uma pessoa, mas é você não preservar a vida dela. Então veja bem, as pessoas quando botam um agrotóxico, não quer nem saber, quer vender. Eu quero é vender. Não quero nem saber não. Aí, quando ele faz isso, ele já está em pecado.
Porque ele não está preservando a vida, ele não quer saber. Ele bota o agrotóxico no alimento e arrebenta. Aí vem o câncer. Vem um monte de doença aí. Outro, MMA. Pastor, é massa. Os cabos ali chegam e dizem, pastor, tudo bem, até aí estava bom, mas por aí parou, que eu gosto. MMA, preserva-se a vida? Preserva-se, pastor, não pode matar, não. Veja que é se esforçar para manter a vida do outro. O boxe é pecado. Por quê? Porque ele está machucando o outro. Ele está tirando a vida do outro. E isso não é bíblico. Por mais que a gente não goste, porque eu sei que a gente gosta do pecado. Eu fui assistir um jogo de rock no gelo lá nos Estados Unidos, aí eu estava de passeio e fui assistir o jogo. Quando eu cheguei lá, a primeira vez que eu fui ver um jogo daquele, de repente começou a pancada. Né? Morro mesmo. Aí pá, um batia no outro e o pessoal, vai. E aí o pessoal lá, responsável pelo som, botava pam. E se você não tomar cuidado, que eu já estava aqui, ó. Vai. Pecadorzão miserável, já estava pulando, vibrando com o pecado, rapaz. Irmãos, nós precisamos preservar a vida do outro, o mandamento de não matarás. Não matar é não somente ir lá e tirar, mas é não preservar a vida do outro. Aquilo pode matar? Você entra no carro e anda numa altíssima velocidade. Pá, entrou no carro, altíssima velocidade. Permitido lá 60, você está 120. Você está preservando a sua vida do outro? E tem pais que andam com os filhos no carro lá, sem a cadeirinha, que é exigida na lei de Deus. Porque essa lei aí é para preservar a vida. A base dela é a lei moral. E nós quebramos. Entra no carro sem cinto de segurança. Tudo é para preservar a vida. Você já parou para pensar que o mandamento ele é muito mais amplo do que a gente imagina? Abra comigo, por favor, Mateus. Mateus, capítulo de número 5. Versículo 21. Diz assim: ouviste o que foi dito aos antigos. Vocês receberam de Moisés, receberam dos antigos a lei. Eu, que sou maior do que Moisés, digo. Jesus veio cumprir a lei e interpreta a lei de uma maneira que na verdade, os fariseus não conseguiam fazê-lo. Cristo diz: eu, porém, eu que sou maior do que eles, vos digo, quem matar estará sujeito a julgamento, né? Primeiro o que foi dito aos antigos, agora ele vai dizer, eu, verso 22, eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito o quê? A julgamento. Veja que no verso 1 ele diz, quem matar está sujeito o quê? A julgamento. Aí depois ele diz, quem se irá sem motivo, o que ele diz? Está sujeito ao quê? A julgamento. A punição é a mesma. Por quê? Por que a punição é a mesma? Porque o pecado é o mesmo. Porque Cristo vem mostrar que o pecado não é só matar, mas o pecado é pensar em matar. Aquelas vezes que você pensa em esganar uma pessoa, quebra do sexto mandamento. Aquelas vezes que você vai no trânsito e diz, mas se eu pudesse voltar, eu passava por cima da cabeça, indo e voltando. Você acha que não tem, não? Você está sorrindo é porque já presenciou. Né? Ah, mas eu não fiz. Eu pensei somente. Pecado, irmãos. Pecado. Passivo da punição e da ira de Deus. Um pai que às vezes tem vontade de fazer, né? Eita, que me desobedeceu já várias vezes, agora
Uma mulher que já está irada com o marido, sentiu vontade de jogar a panela na cabeça dele. Morder eles. Tem mulher que morde o marido, né? Ou vice-versa, o marido bater na mulher. Isso é pecado. E é uma covardia muito grande, né? A gente sabe disso. Eu não preciso, de jeito nenhum, não preciso da lei do Estado para dizer que eu não posso bater na minha esposa. Eu tenho a lei de Deus. Dizer que eu não posso não preservar a vida dela, não zelar por ela. Quantos são os casos de maridos que são negligentes com sua mulher que está doente e não leva para o hospital? Deixa a mulher sozinha com os filhos para hospitais, sem preservar a vida da sua esposa, dos seus filhos. Deus punirá você. É quebra do mandamento da lei de Deus. Irmãos, quando nós olhamos isso tudo, nós vemos que a nossa vida, ela é uma quebra da lei de Deus. 24 horas. Continua lendo o texto que ele diz assim, ó, está sujeito a julgamento. E quem proferir insulto ou um insulto a seu irmão, estará sujeito o quê? Quem insultar o seu irmão? Irmãos, olha, as palavras, eu não acredito que as palavras têm poder no sentido do macumbeiro e dizer o seguinte, ó, você vai morrer. Agora, eu jogo uma praga. Pode até morrer, mas porque Deus quis que morresse. A palavra do macumbeiro não tem poder nenhum sobre o crente. Nenhum. Nenhum mesmo. Pode ter certeza. Ô pastor, mas porque jogaram a maldição, estou morrendo de medo dessa maldição. Não tenha medo. Você é servo de Deus. Não precisa ter medo disso. Ok? Mas tem uma palavra que tem poder. Qual é? Aquela palavra que mata. Aquela que Cristo está falando, que é pronunciar um insulto contra o irmão. Que a pessoa sai triste. Às vezes a pessoa está tocando louvor, você chega para ela e diz, menino, mas tu toca ruim demais. A pessoa está acabada, irmão. Não é? Está destruída. O esposo chega para a mulher e diz, rapaz, você está feia demais. Isso mata. Não mata, não. Eu estou sorrindo aqui, irmão, mas para não chorar, porque acontece mesmo. Acontece isso. A pessoa mata na palavra. Mata na palavra. Uma coisa que você faz que leva a outra depressão profunda. Joga a pessoa lá para baixo. Então a Escritura, Cristo Jesus vem interpretar a lei. Ouviste o que foi dito. Não matarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que proferir insulto ao seu irmão, que matá-lo em palavras, está sujeito a julgamento do tribunal. Vai ter que prestar contas diante de Deus. Diante do Senhor. E aí ele continua. O Senhor Jesus interpretando a lei ainda. Julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo. E aí aquela palavra, ele dá um exemplo da palavra que acaba com a pessoa. É um tipo de insulto que destrói a pessoa. Quem chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar, aí ele diz, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, não é você contra ele, é ele contra você. Deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Entre em acordo sem demora com o teu adversário. Aí ele disse, já que você está sujeito, quem faz isso, está sujeito, vai lá imediatamente e pede perdão antes que seja tarde demais. Antes que seja feita a denúncia, antes que chegue lá e seja dado o veredito final e não tenha mais chance. Vai lá. E eu quero dizer para você que em verdade te digo que se isso acontecer, você não for antes, você não vai sair dali enquanto não pagares o último centavo. Enquanto não pagares o último centavo. Você ofendeu o seu irmão? Ou seu irmão ofendeu você? O bíblico vai lá, sem demora. Sem demora. O justo juiz está voltando. Ele vai chamar todos os homens para prestarem contas. Ah, pastor, mas o senhor ensinou que quem cumpre não sou eu, mas Cristo. Espera aí. O fato de Cristo ter cumprido não anula a minha responsabilidade para a santificação
viver a lei de Deus. Até porque o cumprimento da lei de Deus é prova que, de fato, eu sou filho de Deus. Há duas maneiras de saber se eu sou filho de Deus na Bíblia. Quais são? A primeira, o Espírito de Deus testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. A segunda, pelos frutos se conhece a árvore. Se é árvore boa, dá bom fruto. Se é ruim, dá um fruto mau. Então tem pessoas que dizem, eu sou eleito. Mas só ele sabe disso. Ele tem que testemunhar. Nós somos eleitos para as obras as quais de antemão Deus preparou para que andássemos nela. E não para viver do jeito que eu quero. Eu fui eleito para as obras as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Não posso matar. Matar é pecado. Aí ele vai dizer aqui, eu só finalizar com isso, tá? Então, ele vai dizer que eu preciso fazer de tudo para preservar a vida, resistindo a todos os pensamentos e propósitos, subjugando todas as paixões e evitando todas as ocasiões, tentações e práticas que tendem a tirar injustamente a vida de alguém por meio de justa defesa dela contra a violência, por paciência em suportar a mão de Deus. O que mais? Sossego mental, alegria de espírito e uso o quê? Sóbrio de comida, bebida, remédio, sono, trabalho. O que mais? Recreios. Vamos lá, todo mundo junto. Por pensamentos. Eu tenho que ter o quê? Pensamentos caridosos. O que é isso aí? O irmão está morrendo de fome, o que eu tenho que fazer? Alimentá-lo. Alimentá-lo. Claro que aqui o que eu estou defendendo não é alimentá-lo para sempre sem ele fazer nada. Isso não é bíblico. Já citei o versículo que diz que o preguiçoso melhor que não coma. Versículo bíblico, né? É bíblico mesmo. Aí, e mais, todo o meu trabalho, recreio, tem que ser pensando em não matar alguém. Pastor, mas se for desse jeito, tá difícil. É o bíblico. Quando Deus deu... um dos argumentos do arminianismo é que diz que Deus não nos dá uma lei que nós não podemos cumprir. Aí eu fui para um debate uma vez numa rádio, um pastor arminiano, ele disse assim, pastor Rogério, mas Deus não nos dá uma lei que nós não podemos cumprir. Perguntei para ele, pastor, e o senhor cumpriu os 10 mandamentos? O senhor cumpre os 10 mandamentos? Irmão, por aqui que pareça, ele disse que cumpria. Mas eu fiquei mais triste por essa do que pela outra resposta que ele poderia ter dito. Não, eu era melhor ele ter dito, não cumpro não. Mas ele disse, eu cumpro. Aí é mentiroso. A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado, chama Deus de mentiroso, e é um mentiroso, e a palavra de Deus não habita nele. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos, sem exceção. Nós erramos nos mandamentos. Tá bom? Mas isso não tira a nossa responsabilidade. Tem sempre benefícios. Por exemplo, o benefício de honrar pai e mãe, qual é? Os teus dias serão o quê? Prolongados. Tu alcançarás as bênçãos do pacto. Quer viver na terra que mana leite e mel para Israel? Então obedece a minha lei. Quer ir para o céu viver eternamente? Obedece a minha lei. A terra que mana leite e mel, ela só tipificava, apontava e exemplificava, como nós temos visto. A mansão celestial. Precisamos obedecer para vivermos com Cristo. Ok? Que Deus nos abençoe, irmãos. Foi um privilégio muito grande estar aí mais uma vez com os irmãos. Espero que Deus os abençoe ricamente. Lembrando que não somos nós quem cumprimos essa lei perfeitamente. Cristo já cumpriu. Sempre eu vou dizer isso. Mas não anula a responsabilidade de vivermos a partir desse entendimento. Vivamos a lei de Deus para a glória do nosso Senhor. Amém.